Salve, salve pessoal! Hoje o nosso tema será a implantação da República Oligárquica no Brasil durante o período da República Velha. Período esse que corresponde aí de 1889 até a Revolução de 1930. Tá? Esse período, no entanto, que eu vou falar, observe, ele vai corresponder de 1894, com a entrada do primeiro presidente civil da história do Brasil, que é o Prudente de Moraes, até a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, né? Que acaba colocando o próprio Getúlio Vargas no comando da... Tá? O primeiro momento, nesse governo de Prudente de Moraes, ele foi eleito para suceder ao Marechal Floriano Peixoto. Tá? E esse gurizão aí é daquele grupo dos chamados republicanos históricos, ou seja, os primeiros republicanos a montarem um partido republicano ainda durante o Brasil Império, que era o PRP, Partido Republicano Paulista. Esse gurizão aí, formado em Direito, tá? Assim como vários dos presidentes da República Velha também o eram formados em Direito, dentro da Universidade, da Faculdade de Direito de São Paulo, futura USP, tá? Acaba ele, né, servindo assim como o grande start dos latifundiários cafeicultores no Brasil. Tá? O detalhe também desse gurizão é que ele já tinha sido candidato à presidência derrotado pelo Marechal Deodoro naquelas eleições indiretas em 1891. Agora eleito, ele sucede ao Marechal Floriano, mesmo Floriano não querendo passar a faixa presidencial para ele. Inclusive, a história de que Floriano, antes até mesmo do desembarque por trem de Prudente de Moraes no Rio de Janeiro, Floriano havia aberto o palácio de governo para que a população pegasse o que bem entendesse. E brasileiro, você sabe que é complicado, né? Até as vistas das janelas foram levadas embora, só para constar como é que foi assim a entrada do Prudente de Moraes na presidência. Tá? Como o primeiro presidente civil, esperava-se um governo moderado, não o foi, principalmente por conta de não inserção, né, do processo democrático brasileiro de grande maioria da população. Tanto é que poucos votavam. E nesse sentido de poucos votavam, quem aí no caso você tem como representantes do poder legítimo são a elite votando na própria elite brasileira. Tá? Com aí as classes menos favorecidas deixadas de lado, diversos movimentos contrários à República rolavam no Brasil inteiro. Um deles acabou levando o Brasil a uma guerra. Tá? Essa guerra foi a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, entre os anos, o finalzinho do ano de 1896 e praticamente quase todo o ano de 1897. Tá? O que aconteceu ali? Esse gurizão que aparece na tela aí, Antônio Mendes Vicente Maciel, é cearense. Acaba ele saindo do Ceará ainda nos anos de 1870, tá? E promovendo aí andanças pelo sertão nordestino. Durante essas andanças, pelos conselhos que dava aos menos favorecidos, tá? Acaba ele recebendo o apelido de Antônio Conselheiro. Tá? E esse cara acaba se tornando aí um grande crítico do sistema vigente tanto no Império como no início da República, sendo ele taxado pelos republicanos como sendo monarquista. Por quê? Por criticar principalmente a questão tributária da República, que, como sabemos até hoje, favorece aos mais ricos e desfavorece aos mais pobres. O resultado é que, com isso, então, Antônio vai ter aí uma legião de seguidores, tornando ele, por que não colocar, como um líder messiânico, uma espécie de líder religioso desse pessoal. E tornado ele um perigo para a sociedade da época. Vamos entender por quê. Ele funda com os seus seguidores no sertão da Bahia, perceba o quanto esse cara andou pelo sertão nordestino, né? O agrupamento chamado de Arraial do Belo Monte, que acabava reunindo aí cerca de 25 mil pessoas, a grande maioria pobres, tá? Negros, né? Muito importante frisar isto, principalmente porque
Em 1893, quando é fundado o Arraial do Belo Monte, você tinha apenas 5 anos, tá, da abolição da escravidão. E, como todos sabemos, o que acontece depois da abolição é que não há a inserção do negro na sociedade brasileira. Grande parte desses negros ex-escravos se viram forçados, por não conseguirem mercado de trabalho assalariado, a voltarem para as fazendas de origem e trocarem trabalho por justamente a sua permanência na região, por comida, por roupas e assim por diante. Quando acontece desse conselheiro passar andando por essas regiões, acaba o discurso dele agradando a essa população negra ou empobrecida ou negra empobrecida. O resultado disso, ele consegue essa legião de seguidores que acabou montando o Arraial do Belo Monte, tá? Acaba esse arraial chamando-se de Canudos por conta de, na região próxima ao rio Vaza Barris, tá, ter uma vegetação típica parecida com Canudos, daí o apelido da região ser de Canudos. Onde é que entram os latifundiários, você deve estar se perguntando, né? Vamos entender. Com a galera saindo e seguindo o conselheiro, tá? Esses latifundiários, os grandes produtores rurais, consideravam o conselheiro um perigo porque perdiam a mão de obra para o conselheiro. Veja só, perdiam porque essa população fugia das fazendas. Repare, se eu sou assalariado, recebo uma proposta melhor, eu peço demissão e vou de uma empresa para outra. Esse pessoal não fazia isso, eles fugiam das fazendas, porque eram tratados ainda como se fossem escravos, tá? Por pressão desses latifundiários, primeiramente o governo baiano começa a enviar tropas para a região, que são rechaçadas pelos sertanejos que ali estavam. Foram enviadas 4 expedições, ou como falava o conselheiro, 4 fogos, tá? O próprio conselheiro, dentro das suas místicas previsões, dizia que os 3 primeiros fogos eram dele. O 4º fogo a Deus pertencia. Aqueles que não entenderam o recado, estava bem dado, né? As 3 primeiras expedições foram vencidas pelos sertanejos. Porém, entre a 3ª e a 4ª expedição, o conselheiro morre, tá? Morre de diarreia. O resultado, a 4ª expedição que você vê aí em fotos, enviada pelo governo federal, tem uma única: não deixar pedra em Canudos, tá? Então esse pessoal não vai prisioneiros, ele vai para destruir Canudos, e é o que é feito, tá? Aqui a imagem do conselheiro morto, tá? Capturada pelos, no caso, soldados da 4ª expedição. E aqui a última foto de Canudos, cuja titulação seria Os Sobreviventes. Repare na imagem, a grande maioria de mulheres, né, negras, crianças ou jovens, todos eles devidamente massacrados por aqueles soldados que aparecem ao fundo da imagem, tá? Com isso, então, resolve-se o problema, né? Mas criou-se uma mancha negra na história do governo republicano brasileiro, mais uma no caso, tá? Enquanto isso acontecia, um diplomata chamado Barão do Rio Branco, tá? Ainda remanescente do Império Brasileiro, esse cara inclusive chegou a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, resolveria uma questão diplomática envolvendo o Brasil e Argentina. É a questão de Palmas, tá? Essa região que aparece em verde para você no mapa ali, olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Ó, essa região em verde aqui, ó. Ela era disputada por Brasil e Argentina, tá? Havia população mais argentina do que brasileira ou brasileira do que argentina? Isso pouco importa. O alvo de disputa ali acabava, inclusive, colocando os países em uma situação de quase guerra, tá? Resultando isto em quê? Bom, para evitar esse conflito armado, o Barão do Rio Branco pede arbitramento internacional, que é feito pelo presidente norte-americano Grover Cleveland, tá? Que acaba dando ganho de causa ao Brasil. Motivos não nos interessam, mas vencemos a questão e ficamos com o território. A população argentina que ali vivia
ou se adequa às leis brasileiras ou vai para a Argentina, tá? Não tem uma outra opção, uma outra alternativa, tá? Resultando isto em quê? Questão resolvida. Mais ou menos. Com a questão de Palmas resolvida com os argentinos, a questão agora vira interna. Por quê? 2 estados brasileiros, o Paraná e Santa Catarina, começaram a disputar esta região, para ver quem permanecia com ela no seu território. Tá? De início, a questão fica para a vitória do Paraná, que acaba fazendo fronteira então ao sul com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. Os catarinenses, no entanto, não aceitaram isto e diversas vezes enviaram pedidos para o Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, para que ficassem eles com a região. Esses pedidos foram negados. No entanto, o governo catarinense, independente da época, até 1912, tá? Ou seja, por quase 20 anos, disputava ainda a posse dessa área com o Paraná. Perfeito? Isso acaba levando a que a região chamasse-se de O Contestado, palco de uma futura guerra que acabará acontecendo entre 1912 e 1916, com características similares à Guerra de Canudos, inclusive com um líder messiânico, nesse caso, o monge José Maria. Tá? Campos Salles acabou sendo presidente eleito em 1898. A 15 de novembro desse ano, ele acaba assumindo a presidência, governando até 1902. Se você lembra das aulas anteriores, que eu acabei gravando aqui, a primeira delas sobre a proclamação da República, o Campos Salles fazia parte do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. É também um daqueles republicanos históricos. Colega, inclusive, do Prudente de Moraes. Tá? Campos Salles, ao assumir a presidência, ele tem um ponto de vista diferente. Tá? E, por conta disso, acaba se inaugurando, entre outras, a chamada política dos governadores. Trago para vocês aqui 2 trechos de discursos feitos pelo Campos Salles, tá? Décadas mais tarde, quase 20 anos depois. Tá? Repare no segundo trecho. O primeiro deixo para você ler de boa. Tá? Neste regime, disse eu na minha última mensagem, a verdadeira força política, e no apertado unitarismo do império, residia no poder central, o poder do imperador, deslocou-se para os estados. Uma falsa defesa de um federalismo que não existia no Brasil. Tá? A política dos estados, isto é, a política que fortifica os vínculos de harmonia entre os estados e a União, pois, na essência, a política nacional. É lá, na soma dessas unidades autônomas, que se encontra a verdadeira soberania da opinião. O que pensam os estados, pensa a União. Essa falsa argumentação de federalismo, nós já vimos que levou a uma guerra na Revolução Federalista, envolvendo os federalistas gaúchos contra o governo central exercido pelo Marechal Floriano. Portanto, isso aí é uma falácia, o que faz o Campos Salles. Na prática, quem mandava era o presidente fim de papo. Porém, assim como é hoje, o presidente não é um monarca absoluto. Ele depende do Congresso. E para isso acontecer, a política dos governadores tinha uma sistemática muito interessante do ponto de vista corrupção e suborno. Os estados que favorecessem ao presidente, corrompendo as eleições, tá? Literalmente isso, tá? Corrompendo, fraudando as eleições, seriam os maiores beneficiados com maiores verbas. Tá? Enquanto aqueles estados que mantivessem o sistema eleitoral justo e honesto, inclusive com possibilidades de vitórias de uma oposição, não teriam as mesmas verbas. Por quê? Era necessário para o presidente garantir governabilidade. Como é que ele garante isso? Tendo maioria de deputados do seu partido ou do mesmo pensamento que o dele. Por isso, da política dos governadores, é uma troca de favores. Suborno explícito e escancarado. Portanto, você que considerava corrupção uma exclusividade agora contemporânea, não. Ela já vem tracejada muito porcamente desde o início da nossa República. Tá? Para que isso se tornasse uma realidade, era necessário, óbvio, né, que esse processo de fraudes eleitorais
fosse colocado em prática já desde o princípio do sistema eleitoral. Tá? Nesse sentido, você tem aí o coronelismo. O que o coronelismo é? É um brasileirismo, ou seja, só existe aqui, no qual o presidente tem nos municípios uma força regional e esta força regional frauda as eleições com base no quê? No mandonismo, no apadrinhamento. O coronel não necessariamente é uma figura militar. Ele é um latifundiário com força regional, que acaba por meio do mandonismo, da porrada, tá? Da questão do apadrinhamento, mantendo a estrutura de poder municipal para que os estados contribuíssem com os deputados que o presidente precisava. Tá? Aparece ali na imagem o nosso Ariano Suassuna da literatura, por quê? Num filme chamado O Alto da Compadecida, que brilhante produção acaba ironizando esse coronelismo que até hoje você vê aí com algumas características do nosso Brasilzão. Tá? Outra coisa que também faz parte desse processo é o voto de cabresto, tá? Criticado aqui por um dos beneficiários desse processo, que é o presidente do estado de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, que se voltou contra o sistema quando ele perdeu o processo eleitoral de 1930. Ele é um dos líderes da Revolução que colocaria Getúlio Vargas no comando do Brasil. Tá? Ali um discurso no qual ele questiona o sistema do qual ele foi beneficiário. Deixo para você ler bem de boa aí. Tá? O voto de cabresto é ironizado por esta charge, realizada em 1910, ou seja, a imprensa tinha noção do que estava acontecendo, porém, para quem a imprensa escreve? Para quem sabe ler. Num Brasil em que, pelo menos, 70% da população na época era analfabeta, ele está criticando, questionando a elite para a própria elite. Tá? Então, não faz o menor sentido prático esse tipo de crítica. Porém, não deixa de ser uma crítica válida do chargista em questão em relação aí ao que acontecia nessa prática do voto de cabresto. Perfeito? Aguardo vocês no próximo vídeo e vamos lá para a próxima. Um abraço.